Esportes Rádio tá no ar, concentração total, Fábio Sormani. Você que tá em casa aí, manda suas mensagens pra gente, hashtag FS Rádio Brasil e manda seus WhatsApp também, 011-993904545. E a vocês do Brasil inteiro aí, olha, recebam todos um abraço especial de todos os integrantes do Fox Sports Rádio, que é a audiência do nosso programa, incrível pelo Brasil inteiro. Palmas para todos os nossos telespectadores, porque eles merecem mesmo. Muito legal, muito legal. Muito obrigado a todos vocês aí pela enorme audiência, pela repercussão desse programa. E agora, vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileirão, depois dessa terceira rodada aí? Olha lá, chupa Flavinho. Não, é porque nunca essa tabela foi publicada na terceira rodada nesse programa. Aí quando aparece o time da Marginal sem número, deixa eu perguntar pra você. Cartões amarelos. A pesquisa que teve... Vai chupando antes. A pesquisa, você escutou do Central Fox? Olha aí. Que o Corinthians é um dos concorrentes ao título. Corinthians concorre ao título brasileiro dessa Só temporada. dá um giro pelos cartórios de protesto aqui em São Paulo. Se encontra título. Tinha 89 a semana passada. Não sei se eles deixaram de pagar alguma coisa essa semana. Guaraná, sei lá. Só um minuto aí, agora vamos para a segunda página da tabela, mas nesse exato momento que a produção me passa um recado, não vou falar as ofensas a Flávio Gomes, dizendo que ano passado, mais ou menos nessa data, o programa abriu com a tabela do Brasileirão na terceira rodada. Quem que era o líder? Agora, eles não têm nada, só profissionalmente. Enquanto o Corinthians estiver em primeiro, Santa Cruz ou Inter. enquanto o Corinthians estiver em primeiro, vamos botar essa tabelinha. Quando acontecer o natural, Agora, começar a despencar, vai sumir a tabela. Ô, Oswaldo Pascoal, deixa eu falar pra você. Vamos roubar a tabela. Aí, Paulo. É a terceira rodada e como o Fábio Sormani falava semana passada, que as três primeiras rodadas do Corinthians eram fáceis, que o Corinthians ficaria em primeiro lugar. Agora vem os jogos difíceis. Mas o time tá aí, né? Essa liderança, Pascoal, e o time ganhando fora de casa, adversários teoricamente não, adversários fracos. Mas o Corinthians foi lá e ganhou. Agora, dá uma moral, né? Não ganhou da Chapecoense em casa. Tudo bem. E Compensou ganhando do Vitória e do Atlético compensou Goianiense. 2 vitórias fora. Mas o Sormani dizia semana passada a respeito da possibilidade de um início com 3 vitórias, né? Abrir 9 pontos era a perspectiva que o Corinthians tinha com esses 3 adversários. Mesmo assim não conseguiu. O time do Atlético Goianiense, esse time é pior que o time da Série B do ano passado. O time da Série B do ano passado, do Atlético Goianiense, era melhor do que esse time que jogou contra o Corinthians. Isso é um time horroroso. Isso é uma coisa terrível. E o Corinthians ontem ganhou por 1-0 e o torcedor começa a falar, mas só ganha. Tá ganhando 7 pontos, líder do campeonato. Aí já tem gente que fala, mas também só faz 1-0. Mas também é um gol por jogo. Espera um pouquinho. O torcedor do Corinthians não tá falando isso, Pascoal. Tá falando, sim, senhor. Quem tá falando isso é a mídia antes. Não tem mídia antes, aqui, ó. Seu Flávio Gomes. Não tem, não, mano. Isso aí não tem mídia antes. O que não tem? O Flávio Gomes é o maior exemplo disso. Não, nesse aspecto. O Corinthians Explica pra quem não é de brasileiro. São Paulo o que é a mídia antes. A mídia antes é aquela mídia que não dá o braço a torcer quando o Corinthians está fazendo um bom campeonato. O Flávio Gomes é um exemplo claro disso. O Corinthians hoje, ele tem a melhor defesa do futebol brasileiro. Mesmo com todas as ressalvas. Porque, questionam. Mas o Fagner é um jogador que só dá pontapé. O Balbuena não é confiável. O Pablo é mais ou menos. O Guilherme Arana é inexperiente. Essa linha defensiva que eu acabei de escalar aqui é a melhor defesa do futebol brasileiro. Doa quem doer. Então, se o Flávio Gomes, ao invés de aplaudir o Corinthians e o trabalho do Fábio Carilli, ele fica aí desdenhando, ele fica aí fazendo chacotas. Então, se o Flávio Gomes deu pra torcer e dá uma chupada que o Corinthians é o melhor brasileiro. Calma. A gente sabe que você não é identificado com nenhum clube, mas calma. Poxa, calma. Pascoal, Houve um erro também da arbitragem. Pascoal, não diga. Só um detalhe. Por que o árbitro não deixou? O Cássio tá com o uniforme igualzinho, os caras estão tudo igual. Porque é tudo no Não mesmo poderia. Entrega no mesmo vestiário, bicho. Os caras vão entregar as camisas. Não é assim, Flávio. É que antes do jogo, o quarto árbitro vai ao vestiário e pergunta qual é o uniforme que vai ser usado. Qual que é o uniforme do Qual é o uniforme do Tá aqui, ó. goleiro? Aí apresenta-se o uniforme do goleiro. O Corinthians apresentou o uniforme amarelo. E o quarto árbitro aceitou. Então o Corinthians subiu para o campo com o jogador amarelo. Roupeiro, Pascoal, não poderia. Se é uma competição internacional, não pode. Porque não pode ter nenhuma cor semelhante à da E o arbitragem. Cleison pode perder um gol desse? Não, nem ele, nem também o Jô, né?
O Jô também, no primeiro tempo. Ainda bem que o Jô perdeu aquele gol porque ele estava impedido, né? Ainda bem que aquele gol não tava, não, mesma linha. Ele tá atrás da linha da bola, senhor Mano. Óbvio que tá. Atrás da linha da bola? Tá atrás da linha da bola. Então, pode ser que eu tenha observado. O zagueiro tá realmente à frente, mas ele tá atrás da linha da bola. Mesma linha, posição legal. Eu só queria reforçar para vocês o seguinte. Aí o jogador já estava impedido no primeiro cabeceio, já tinha impedimento e o Cássio tinha feito uma defesa sensacional. Quem que apitou essa hora aí? Aquele lado. Não, aquele é o árbitro de fundo de campo. Esse que pegou na bola? Esse é o goleiro. O Flavinho não tumultua, Flavinho. O Flavinho não tumultua o negócio. O Cássio que fez a defesa, cara. Deixa o Pascoal falar do jogo. Fala, Desculpa, Pascoal. Dá pra falar agora? Tá pode tranquilo? Ficar tranquilo. Então tá bom. Tentando identificar os atletas. Não, o Corinthians jogou de branco e o vermelho e preto é o time do Atlético Goianiense. Olha a bola do jogo. Essa é a bola do jogo. Não tinha impedimento nesse lance. Eu não consegui ver impedimento. Olha lá, ó, tá atrás da linha da bola. Atrás da linha da bola. Não, esse é o gol. Não, esse é da linha da bola. Atrás da linha da bola. Não para, não. Queria que parasse. Eu tenho dúvida. Sinceramente, eu tenho dúvida. Você viu o arco? Tá atrás da linha da bola, certeza. Dá pra parar? Esse é o lance do gol. Esse é o lance do gol. Esse é o lance do gol, Rodriguinho. Rodriguinho de novo jogou muito bem. Mas o Corinthians tem um volante que é um negócio de louco. O que joga esse rapaz... Gabriel. O que tá jogando o Gabriel é uma enormidade. Ele acertou o meio campo do Corinthians. E o que tá jogando... Estava onde? No Palmeiras. No Palmeiras. O que esse rapaz está jogando é um negócio espetacular, gente. Ele toma conta do meio-campo, que é um... Toma conta do meio-campo, assim que é um como negócio outro jogador que tá no Palmeiras já chegou fazendo sucesso foi o Rafael Marques também, né? Lá no Cruzeiro. E você vê que o Corinthians é muito bem estruturado na parte defensiva, muito bem estruturado na parte de meio-campo. Falta alguma coisa para o Corinthians ofensivamente que o Carille está prometendo arrumar. Não dá para falar nada. Vai, Pascoal! Aí a parte ofensiva, ele ri, cara. Eu não sei do que ele acha graça das coisas que ele faz. Tentando falar um negócio sério, cara. Em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro até agora, o Corinthians ele teve um erro de arbitragem a seu favor. Eu não sei o que ele está falando. É por isso que isso chama-se recalque. Isso chama-se recalque. Tratou bem. O Corinthians está muito bem, o Carille faz um trabalho muito bom, mas acho que tem que melhorar ainda um pouquinho a parte ofensiva. Agora, esse Cleiton... Cleison. Não, tem Cleiton e tem o Cleison. O Cleiton não conseguiu dominar uma bola. Olha, eu vou dizer... Tem que dar uma calibre... Se você der uma calibre 12 na mão do Cleiton, fala, mata, aí ele vai matar. Porque senão não consegue matar a bola. A galera pega no pé do Romero, que ontem saiu aplaudido, ovacionado lá pela torcida lá. Agora, esse Cleiton, olha o gol que o Cleison deu passe pra ele. Por que ele não tocou pro Rodriguinho, Pascoal? Ele queria a chance, ele viu a chance de fazer o gol. Você estreando pelo Corinthians, cara fora de casa, cara a cara com o goleiro. Você vai tocar pro cara do lado? Você é louco, o cara fez o certo. Eu queria falar. Mas chutou mal. Agora, ele saiu do campo de defesa, hein? Não, mas só pra você falar, pra terminar aqui, é o seguinte: o Cleison, apesar de ter perdido o gol, entrou bem. É um jogador que dá pra... Mas ele não tem... O Cleiton. Ele não é um... Cleiton. O Cleiton não existe. Olha, vou dizer pra vocês. O Cleiton, o pai dele, eu conheço o pai dele lá de Florianópolis, mas o Cleiton tá jogando muito mal. Não é do meu tempo lá no Queria dar um destaque aí pro Felipe Mão de Alface, né? Que é o goleiro do... Pegou bem, pegou, tá super bem. E não tem nada de deboche. Isso é elogio? Não, mão de alface? É pra identificar o jogador, entendeu? Felipe que jogou no Santos. Explica porque mão de alface, pra quem não lembra da história. É uma história de jogo lá, presidente por dentro, ele, o Pará e o... E ele assinou um recibo público, entendeu? Tá impedido ou não? Deixa eu ver, vamos ver. Tá atrás da linha da bola, gente, olha lá. Atenção. Tá atrás da linha da bola. Parabéns, mano. No máximo, mesma linha. Não, atrás da linha da bola. Perfeito. Tá atrás da linha da bola. Eu não tinha observado. Tem integrante que ficou triste de saber que não estava impedido. Eu queria dizer o seguinte. Até conversava com o Savoy antes do programa. Eu acho que o Corinthians é um dos poucos times, se não for o único, no Campeonato Brasileiro da Série A que tem uma cara. Você sabe como o Corinthians joga. Você pode não gostar. Isso é outra história. Mas o Corinthians tem uma cara. Ele tem uma proposta. Ele tem um jeito de jogar. Ele tem uma identidade, coisa que alguns times estão buscando ainda. Nós já estamos quase na metade do ano. Eu gosto de ver o jeito que o Corinthians joga. Eu volto a dizer, para mim é um time humilde, é um time, não é humilde no sentido de que não tem ninguém expressivo, né? Não. É um time humilde. Como o São Paulo foi humilde contra o Palmeiras no sábado, depois nós vamos falar sobre isso. Então o Corinthians é um time humilde, que sabe das suas limitações e por isso mesmo ele faz de tudo e mais um pouco para superar essas limitações. Eu não vi o Corinthians favorito no Campeonato Paulista e também não conseguia ver o Corinthians favorito para o Campeonato Brasileiro. Até conversava com o Savoy. Eu acho que dá para pensar. Sinceramente, eu acho que dá para pensar. Porque o futebol brasileiro hoje em dia, os times, as grandes equipes, não estão bem resolvidas. Não estão bem resolvidas.
Você pega os jogos do Palmeiras, pô, não tá legal. Você pega o Atlético Mineiro, não tá legal. O Grêmio fez 2-0 no Sport, tá todo mundo achando, legal, 9 pontos, 100% da probabilidade, tomou uma virada, acabou 4-2. O Santos tá mal. O Cruzeiro ontem venceu um jogo que, na verdade, não era pra vencer. Depois nós vamos falar sobre isso também. Não sei se vai dar tempo. O programa tem 2h45, não sei se a gente vai conseguir. Lógico que nós vamos falar do Santos. Então, eu acho que o Corinthians tem uma cara. Agora, acho também que a gente não pode deixar de mencionar a tabela que favorece o Corinthians. Eu não sei se a gente tem condições de mostrar. Eu tinha até pedido ontem para a produção, não sei se deu tempo de fazer a tabelinha que eu pedi. A produção falou que domingo não é dia de pedir as coisas. Não é? Não deu certo? Ainda mais se for contra o Corinthians. Aí não, mas o Corinthians vai pegar agora um monte de clássico. Então Corinthians pega domingo o Santos. Depois ele pega Santos, depois ele pega o Vasco, depois pega São Paulo, depois pega Cruzeiro. Eu vou chegar aí. Então eu queria só... Peça que eu vou pedir para a produção agilizar para você. Pode pedir. Posso pedir? Pode. A arte, então, para mostrar os jogos de todos os times da elite do futebol brasileiro nesse início de campeonato da Série A. Dá uma olhadinha só. Olha os 3 jogos do Fluminense até agora na competição. Santos, Atlético Mineiro e Vasco. Podia ter perdido todos. Concorda comigo? E como é que... Não, nada demais. Como é que estaria o Fluminense hoje? Abelão na marca do pênalti, torcida na porta do estádio, pedindo cabeça de jogador, invasão de CT, de clube e tudo mais. Olha o Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense. Olha o Cruzeiro, São Paulo e o Santos. Olha o São Paulo, Cruzeiro e o Palmeiras. Olha o Vasco, Palmeiras e Fluminense. Tem mais, não acaba aí não. Tem mais. Tem uma outra página dessa arte. Olha a outra página. Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Palmeiras, Vasco e São Paulo. Santos, Fluminense e Cruzeiro. Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense. Botafogo, foi o que pegou um time só, o Grêmio, ao Corinthians. Nenhum time da elite do Campeonato Brasileiro. Aí você pega a tabela e você vê, olha a sequência. Não acaba aí. Aí vem o tal dos clássicos que o Mano menciona. Em Itaquera, vai pegar o Santos. Velho freguês e caderneta do Corinthians. Quando joga fora de casa. Mas aí o Corinthians não tem culpa, é um clássico. Não, pera um pouquinho. Aí ele viaja pra jogar contra o Vasco. Recém-saído da Série B. Que o campeonato tá encomendado. Recém-saído da Série B. Mas o Palmeiras joga contra o Vasco, é difícil. Recém-saído da Série B e que ainda está procurando sua identidade. E depois ele pega o São Paulo em casa, o São Paulo que nunca ganhou do Corinthians em Itaquera. Ou seja, olha só, gente. Então vamos lá, por partes. Olha só. Os 2 clássicos são em Itaquera. Pra quem disse que o Corinthians ele foi beneficiado pela tabela. Dois clássicos em Itaquera. Os 2 clássicos contra adversários que quando vão a Itaquera não ganham do Corinthians. Que conclusão você chega disso? Porque a tabela foi extremamente generosa com o Corinthians. Eu acho um grande equívoco analisado dessa forma. Se você pegar 6 jogos, os 6 jogos primeiro, o Corinthians tinha que estar com 18 pontos. Tô só esperando. Não estará, porque ele já tropeçou diante da Chapecoense. Vamos lá. Para quem entende que o Corinthians foi beneficiado pela tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele pegou a Chapecoense, que foi campeã estadual, campeã catarinense. Nada, o senhor que vem aqui falar, é porque só não existe São Paulo e Rio de Janeiro, o senhor não venha com desdém agora com relação ao Campeonato Catarinense. Chapecoense campeã estadual. Seu Oswaldo Pascoal. Hoje repete a final do Campeonato Catarinense, Chapecoense e Avaí, o jogo de hoje à noite. Pois é. Seu Oswaldo Pascoal, segunda rodada, o Corinthians pegou quem? Segunda rodada, outra pederasta, hein, mano? Campeão baiano. Vitória jogando na Bahia. Campeão baiano. Tá certo? Campeão baiano. O senhor que veio aqui, Copa do Nordeste, quando é pra falar de Copa do Nordeste, já tá dando chiliquinho. Tudo cheio. Não, dá chiliquinho aqui. Não vamos falar de Copa do Nordeste. Não vamos falar de Campeonato Baiano. O pessoal, então o senhor não vai tratar com desdém, seu Flávio Gomes? Como é que ele falou? Pera um pouquinho, como é que ele falou? Meu Deus, não vamos falar de Copa do Nordeste. Não vamos falar de Campeonato Baiano. Rasga a roupa, briga com a produção. Aí quando é pra falar que o Corinthians pegou Vitória, ele trata o Vitória com desdém. O Vitória, campeão baiano, seu Flávio Gomes. O Corinthians venceu o campeão catarinense na primeira rodada, o campeão baiano na segunda e pegou o Atlético Goianiense que empatou com o Chapecoense. Você acredita nisso? Não, mas que ele falou que o Corinthians foi favorecido aí pela tabela. Você acredita nisso? Inclusive os clássicos do Sormani, que o Corinthians vai pegar em casa, ele pega aí, de fato, o Santos, depois ele pega São Paulo e depois pega Cruzeiro. Só o Vasco é fora. No retorno, vamos explicar que tem 2 turnos do campeonato. No retorno, vai jogar fora de casa contra Santos, vai jogar fora de casa contra São Paulo, vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro. Então a tendência é que o Corinthians também sofra lá, Sormani. Ô Zé Eduardo, não existe nenhum tipo de manipulação. Quando chegar nessa situação, com 18 pontos na tabela, 100% de aproveitamento,
A imprensa. Por exemplo, eu não vi você falando do São Paulo. O São Paulo vai fazer 5 jogos no estado de São Paulo. Ao Corinthians. Eu não vi você falando, já que você pediu esse gráfico para a produção, eu não vi o senhor pedindo também o gráfico do São Paulo, porque o São Paulo faz 5 jogos aqui no estado. Você sabia disso? Isso depois da zona analisada. Ah, depois. Vamos analisar. São Paulo está por enquanto. Não é Fluminense teve pênalti todo jogo do Brasileiro até agora. Deixa eu perguntar agora pro Zé Eduardo, o menino tá começando agora, apesar da pouca experiência, mas vamos tentar tirar alguma coisa dele. Zé, Eduardo ou Savonha? Fábio Sormani tem razão? Calma. O Mano falou, são campeões estaduais. São campeões estaduais. Mas vamos falar português, claro. O Corinthians, dentro desses 3 primeiros jogos, foi o time que pegou 3 adversários mais fáceis. Ok? Ok. Teoricamente. O Corinthians, na teoria... Teoricamente mais fácil. Na teoria, o Corinthians teria que fazer 9 pontos, o que seria absolutamente normal. O Mano falou, Vitória é campeão baiano, não, Vitória tá de mal a pior. A Chapecoense é um time que tá se remontando aí. Também não, né? E o Atlético Goianiense é um time que já entrou... O Palmeiras perdeu para a Chapecoense, tá? E é um time que já entrou praticamente rebaixado. Quer dizer, teoricamente, o Corinthians vem com fôlego e aconteceu isso. Não deu 9, deu 8. Deu 7. Deu só 7, desculpa. Você concorda com o Savoy ou não? Sormani? Não, absolutamente não. E eu vou citar um exemplo de um time que ele acompanha muito o Santos. Quando o Santos estava disputando com o Palmeiras o Campeonato Brasileiro, o Santos foi desclassificado justamente contra os adversários menores. Perdeu vários e vários jogos para times que estavam lutando. Perdeu para o América Mineiro, que foi rebaixado. Lutando contra o rebaixamento. Então aí já matou o argumento dele. O que vale é o futebol que você pratica. Se você joga bem, né, você tem que jogar bem contra grandes e contra pequenos. E ele mesmo disse que o Corinthians fora do ar, disse para mim, eu até não acho, não compartilho com a ideia dele. Não, mas fora do ar ele falou, o Corinthians vai brigar pelo título. Então é uma coisa, se está jogando bem, se tem uma cara, como a gente estava conversando antes do programa, que talvez seja o único time que tem uma cara definida, o time do Corinthians, gente, todo mundo vai jogar contra todo mundo. Se agora joga contra time fraco, mas se você começa retorno. Se você começa os 3 primeiros jogos do Corinthians pega Fluminense no Maracanã, ok? Pega o Atlético Mineiro na Arena e pega o Cruzeiro fora. O Cruzeiro, tanto faz, em Minas ou na Arena. O que seria a mesma coisa? Talvez no papel não fosse a mesma coisa. No papel. Eu tô falando. O Savoia, talvez não fosse a mesma coisa. Mas podia ter ganho também desse time. Podia, claro. Podia ter, mas você concorda comigo que a chance de perder é maior do que vencer esses times Você concorda que o time está jogando bem? Sim. Certo? Sim. Você concorda, por exemplo, que o time pode enfrentar... Hoje, se você falou que ele é favorito, que ele é um dos favoritos, vai brigar? Sim. Então, você me dá o direito de imaginar que você acredita que ele possa ganhar desses times. Pode. Então, mas não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo que a tabela foi feita, não de maneira intencional, não acredito nisso. Aliás, não sei se não acredito também. Mas vamos dizer que eu não acredito. Eu acho você acredita ou você não acredita? Tem hora que eu não acredito, mas tem hora que eu sei que eu moro no Brasil, aí eu falo assim, eu não acredito em ninguém nesse país. Nesse país eu não acredito em ninguém. Você não acredita, mas daqui a pouco você começa a desconfiar. Eu puxo uma identidade, eu vejo República Federativa do Brasil, aí eu já... Você não põe a sua mão no fogo. Não põe. Você criticou o Beija por pensar assim? Pera um pouquinho. Que até que se contratar todos são inocentes. Essa tabela não foi feita ontem. Ele finge que não tinha ouvido. Essa tabela... Oi? É que você já criticou o Beija por achar dessa forma. O quê? Muitas vezes quando o Beija começa a desacreditar de tudo e de todos, você fala, você tá louco, você não pode generalizar, até que se prova o contrário, todos são inocentes. Opa, cansei de ouvir. Mas é que nós estamos no Brasil, tudo mudou. Então essa tabela foi feita com muita antecedência, certo? Então quando você pega das 3 primeiras rodadas, você põe Chapecoense, Vitória e Atlético Goianiense, é muito melhor que você enfrentar esses caras, esses times que o Ben já falou. É óbvio que a tabela, nesse momento, teoricamente, favorece o Corinthians. Óbvio que sim. É óbvio. Pode perder? Peraí. Na teoria, você pode defender qualquer ideia. O problema é a prática. Não. Teoria embasada. A prática é a consequência. Lógico. Exatamente. Teoria embasada em fatos. O que é fato? Que o Atlético Goianiense vai brigar para não cair. O que é fato? Que o Vitória não vai passar da metade da tabela. O que é fato? Que a Chapecoense é um time de reconstrução e que não está jogando bem. E que não joga bem. Isso é fato.
Isso é fato. O que é fato? Fato é que jogar contra o Santos é um time grande em casa. É difícil. Jogar contra o Atlético Mineiro e não no Horto é complicado. E jogar contra o Vasco em São Januário é complicado. Esses foram os 3 adversários do Fluminense. Você entendeu? Agora, eu não sei se isso foi feito de maneira intencional o que eu gostaria ou não. de saber, o fato é que a tabela, no momento, favorece o Corinthians. Tá, mas usando o seu mesmo argumento, no momento, você diz, no momento a tabela favorece o Corinthians. Sim. Lá na frente vai desfavorecer. Não, mas, Savoia, você tem que entender. Savoia, você tem que entender o seguinte: uma coisa é você começar o campeonato com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. Quem te garante isso? Começou com 7. Quem te garante se você, isso? Escuta, vem cá. Qual era a lógica disso tudo? O Corinthians ganhar a Chapecoense em casa, ganhar do Vitória fora e ganhar do Atlético Goianiense. O único tropeço do Corinthians aconteceu em casa. O Santa Cruz não foi o líder nessa altura do campeonato? Não foi o líder do campeonato. Estou falando de time grande. Estou falando de time grande, que tem mídia, que tem pressão, que tem torcida. Se você abre 9 pontos, 100% de aproveitamento em 3 jogos, gente, você vai no CT do Corinthians, tá tudo em paz. Você pega o Fluminense, 3 jogos, 3 derrotas, é aquilo que eu falei. E até a Laranjeira sendo invadida por Deus e todo mundo. Mas, senhor Mané, que o argumento é o seguinte... uma maldade que foi feita com o Fluminense. Se o time tiver capacidade e estiver apresentando a qualidade como o Corinthians está apresentando... São coisas diferentes, Savoia. Não, não são coisas diferentes. Teoria, você está falando do que acontece na realidade. Não são coisas diferentes. Uma coisa é você ter 3 jogos fáceis no começo é uma coisa. Se o time vai ganhar ou não vai, é outra história. A gente não sabe. São coisas diferentes. Mas é turno por pontos corridos. Mas é o que o Sormani fala... todo mundo. Mas aí, Savoia... se não ganha os 3... É uma grande catástrofe. Mas isso o Corinthians não encaminha 2 vitórias. Não virou catástrofe nenhuma. Não, ganhou 2 e empatou 1. Não ganhou os 3 e não tem catástrofe. Não poderia empatar ontem com o Atlético Goianiense? Não podia. Acho que poderia. Não podia. E a equipe de Vitória em Salvador, que não está jogando nem no Barradão. Se não fosse o Cássio, teria empatado. Não acho que tenha sido o caso, mas o Flamengo ele pegou o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e tomou um sufoco danado. E quem classificou? Tomou um sufoco danado. Independente de resultado, Benjamin. Analise o que foi o jogo. Jogo de mata-mata, quem classificou? A questão não é essa, Benja. A questão não é essa. Eu acho que é muito mais perigoso você pegar esses times pequenos aí no começo do campeonato do que pegar no final do turno. E eu vou explicar o porquê. Muitas vezes, Sormani, no final do primeiro turno já está decretado os times que vão cair. E eu não vejo, por exemplo, o Atlético Goianiense no final do turno com possibilidade de deixar aquela zona do Z4. Atlético Goianiense e Avaí, na minha opinião, são 2 times que já caíram no Campeonato Brasileiro. Calma. Tá certo? Eu acho que já caíram. Aí que tá. Eu já tô fazendo uma projeção. Então, Pascoal, no término do primeiro turno... quando eu analiso as mas é que tá, mas, Sormani, então você tá dando razão, não, porque agora, Sormani, ainda isso não tá decretado. No final do primeiro turno estará. No final do primeiro turno você fez uma projeção. Mas é que ele fez uma projeção. Mas aí que tá. O negócio é o seguinte: hoje, o Atlético Goianiense ele não tem a consciência de que ele vai cair. No final do primeiro turno, ele já pode ter. Mas você não fez uma projeção? Mas é que tá. Matematicamente, a minha projeção ainda não existe, Benja. Estamos falando de 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você prefere pegar... Apenas 3 rodadas. O Corinthians não enfrentou nenhum time da elite do futebol brasileiro. Mas agora vai pegar, Sormani. Você acha que 3 rodadas é... Mas os outros também vão continuar pegando. Sormani, não estamos falando de 12 rodadas que o Corinthians só pegou bêbado. Mano, estamos falando de 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum time no Campeonato Brasileiro. Eu estava olhando ontem rapidamente, pode ser que eu quebre a cara e depois eu mostro que eu esteja errado. Não tem nenhum time no campeonato que tem 3 jogos seguidos contra times pequenos. Mas não tem. Depois é o pequeno grande. Jogos é o pequeno grande, um grande, um pequeno grande. Não tem, gente. A ordem dos fatores que é isso? A ordem dos fatores não altera o produto. O Corinthians agora ele pega, repito, o Corinthians vai pegar Santos aqui na Arena Corinthians, ele pega Vasco em São Januário, depois ele pega aí o São Paulo, depois o Cruzeiro. O Corinthians ele pega 4 jogos extremamente difíceis na sequência. E você vai falar, mas pegou 3 babas e é por isso que o Corinthians pode ser campeão brasileiro no final do ano? Tá errado. Dá segurança, dá tranquilidade pra tocar 3 o trabalho. Não. Claro que dá. Claro que dá. É o seguinte, que ele venceu... Eu concordo com o senhor, mano. Venceu 2 jogos. E porque ele venceu 2 jogos e empatou 1, ele vai ganhar os 4. Gente, pela ótica dele, é isso, mas ele concorda. O Corinthians vai ganhar os 4 próximos. Olha, eu não gosto do Sormani. Eu tenho sérias desavenças com o Sormani, entendeu? Mas você é obrigado? Uma pessoa que você traz no elevador e, sei lá... Você saía, não entrava? Não, ou
partia para uma coisa até mais violenta. Mas, olha, deixa eu falar pra você. O que o Sormani está falando é uma coisa. Faz sentido. Vocês estão falando outra. Gente, vai ter 4 jogos agora que são... Vocês estão falando no C. Desculpa. C. Não. O Sormani está falando... Mas eu não acho, Benja, que 3 jogos sejam suficientes para embalar o time no campeonato. Gente, tá louco. Se o Corinthians tiver... Imagina. Agora, peraí, você... 35 rodadas, você se baseia em 3 para falar que o time embalou? Tá louco. Se o Corinthians... Vamos ser advogado do diabo. Se o Corinthians tivesse pego o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo, e tivesse somado 1 ponto em 9, vamos supor, estaria... Pegar 4 clássicos agora? Pera, se tivesse pego, somado nas 3 primeiras rodadas, 1 ponto, por exemplo. 1 ponto. Empatou com a Chapecoense. Pronto. Seria assim. Estamos começando mais um Fox Sports Rádio. Pascoal, o que está acontecendo no Corinthians, Pascoal? Carille vai cair. Pascoal, como é que vai ser o próximo jogo, Pascoal? Agora tem 4 A coisa está pegando, Pascoal. Clássicos, Benjamin. Gente, não, pera um pouquinho. Eu não estou falando nada, eu estou sendo advogado do diabo. Pascoal, vamos ser... Muda o tema. Sejamos honestos. Sejamos sinceros. Muda o enfoque, ponto claro. Nas 3 primeiras rodadas. Muda o trabalho. Eles pegam o Santos domingo. Como seria essa semana aqui no Fox Sports Rádio? Não, muda tudo. Mas é tudo retorno. O enfoque seria diferente. Isso Olha é aqui, evidente. Pascoal. Diga. Os próximos 4 jogos do Santos. Corinthians fora, Botafogo em casa, Atlético Paranaense fora e o Palmeiras na Vila Belmiro. Percebe? O Corinthians também não tem nenhum time no campeonato que pegou 3 pequenos enfileirados. Mas vai não pegar tem. depois, não gente. tem. Não Mas tem. vai pegar depois. Isso é outra história. Ô, Savoia, Não, como outra história? eu respeito a sua opinião. Eu volto a dizer. Depois eu concordo com você. Exatamente. Vai começar o campeonato com 100% de aproveitamento. Mas alguém sabe como é que é feita a tabela, a confecção da tabela? É dirigida, é sorteio. Eu vou perguntar pra você, Savoia. O Corinthians, vamos lá, o Corinthians tivesse somado 1 ponto, pegando 3 jogos difíceis. Muda o De novo. enfoque, Benjamin. Como é que seria a situação hoje? Eu não falo por hipótese. Porque a chance de dar uma... Mas você tá falando que vai pegar lá, você pode. Vai pegar 4. No futuro Não vai pegar? Sim, mas aí... não vai pegar. Isso não é hipótese. Eu não tô falando o Santos não vai jogar contra a Chapecoense na Vila. Não vai jogar. Não seguidamente. Não vai jogar. Pô, mas não dá Não seguidamente. Mas aí não dá. Mas não seguidamente. Esse é o problema. O problema não é que não vai enfrentar. O problema é enfrentar seguidamente. Você percebe? E no início do campeonato. Olha os 4 jogos do Palmeiras na sequência. Não, o Santos Internacional. O Santos pode pegar os mesmos adversários e arrebentar. Sim, mas aí é Mas você não quer que você vai que não comenta sobre hipótese, mas não é. Quando a hipótese é o senhor... Olha os 4 jogos do Palmeiras, na sequência. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Quais foram os 3 primeiros? O Palmeiras pegou o Vasco e o São Paulo. Não, Chapecoense. Não. Tô dizendo nas 3 primeiras rodadas, o Palmeiras enfrentou 2 times grandes. Sim, não, pegou a Chapecoense também lá. Pegou a Chapecoense lá. Pegou 2 grandes e a Chapecoense. Ó, o Palmeiras, pega agora Atlético Mineiro. E perdeu da Chapecoense. Curitiba, no Allianz. Esse adversário fraco ganhou do Palmeiras, que é o melhor time do Brasil. Savoia, nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo tabela. Você está dizendo que o Palmeiras pegou 3 times fracos. Palmeiras pega o Atlético Mineiro fora. O time fraco ganhou do Curitiba. Pera, fala de novo. Atlético Mineiro no Allianz, Coritiba em Curitiba, Fluminense no Allianz e o Santos na Vila. Percebe? Não tem moleza. Não tem moleza. Só o Corinthians teve esses 3 jogos. Agora você pegou o Flamengo fora. Pegou o Atlético Goianiense Vitória fora de casa. Sim, mas, mano, o Corinthians foi prejudicado também. Quando virar a tabela, como você está dizendo, o Corinthians vai pegar o Vitória e o Atlético Goianiense. Mas é óbvio, Pascoal, é isso que eu falo. O campeonato é turno e retorno. Se você pegar uma sequência fraca agora, depois você vai pegar uma sequência forte. E vice-versa. Quem tá pegando adversários fortes agora, vai pegar depois adversários fracos. Essa sequência de 3 molezas, 3 mangabas... Flavinho, 3 jogos não são suficientes para embalar time nenhum. Você já viu a tabela inteira? Nós já procuramos, não achamos nenhum. Por exemplo, olha o Flamengo. Acho que vai ser no O Flamengo pega o Botafogo No Maracanã. no Maracanã. O Sport fora, tá? Mas vai chegar uma hora... Esquece que o Sport está mal. Essa tabela não foi feita hoje. Não, o Sport ganhou o jogo. Ganhou do Grêmio. Pega o Sport fora, tá? Aí ele vai jogar fora com o Avaí e recebe a Ponte Preta. Avaí e Ponte Preta não é Também elite. não é uma sequência... Também não é uma sequência... A Ponte Preta empatou com o Atlético Mineiro ontem. E só não ganhou porque o Nino Paraíba, no último lance, fez uma C 3 pontinhos. Porque senão ele ganhava aquele jogo. Mas, Savoia, o que acontece é o seguinte, eu tô entendendo o que o Sormani está falando. O Sormani está falando que o Corinthians vai ser campeão brasileiro por causa disso. Mas dá a tranquilidade. Ou não dá a tranquilidade?
Se você conseguir os pontos, evidentemente que dá. Sim, mas é outra coisa. Mas fez a parte dele. O Corinthians conseguiu. Quando você trabalhou também, o Pascoal, você foi gerente de futebol do Guarani, do Figueirense, do Goiás. Pascoal, vai começar o campeonato. Aí você pega a tabela, você sentou lá com o Cuca, que era teu treinador, com o Muricy. Fala, Mujica, Cuca, olha, nós vamos pegar o Zezinho, o Guinho e o Luizinho nesses 3 jogos. Quantos pontos nós temos que fazer? Ou vocês não faziam isso? Claro que faz. É óbvio. Na hora que fizeram a projeção desses Aí o Carille fez os 3... 9 pontos. 9 pontos. Lógico. Agora o Abelão pegou os 3 primeiros rodadas e falou assim, ô, presidente, olha aqui, esses 3 jogos... Santos, Atlético fora e Vasco fora. Se fizer o deles, conta sempre 3 em casa, sempre 3 em casa. Vencemos o Santos, empatamos com o Atlético então nós estamos falando de teoria e prática, são coisas diferentes. Não adianta o treinador... Quando o treinador fala pra você, não, vamos caminhar jogo a jogo, é migué. O treinador não pode caminhar jogo a jogo, senão ele deixa a cabeça do jogador vazia. Ele tem que caminhar mostrando pro jogador o que ele quer. Você sabe bem disso, José. Você sabe como é que é feito o negócio. Então tem treinador que faz planificação de 5 jogos, tem outros que preferem 3, mas nunca 1 a 1. Esse negócio de jogo a jogo, isso não existe. Não existe, você não pode planejar jogo a jogo, porque você não sabe o que vai acontecer na rodada inteira. Então, você planeja para 3, para 2. Eu aposto com você que o Corinthians planejou 9 pontos nesses 3 primeiros jogos. Tem 7, ótimo. Fez muito bem, conquistou os 7 pontos. Agora, eu, diferentemente de vocês, não acho que a tabela tenha sido assim, esse esplendor todo. Porque o Corinthians pega 4 compromissos muito difíceis agora. Agora, tem uma compensação. Agora eu vou contar uma história aqui. Vou contar uma história rápida, Jones. Que um dia ele contou aqui pra gente no Fox Sports que Deus o tem em excelente lugar, que era nosso querido Mário Sérgio Ponte de Paiva. O Mário falou que quando ele assumiu o Corinthians, em 93, e ele chegou na época pro seu Alberto Alívio, presidente, e falou, pô, você sabe que na estreia eu prefiro pegar um time grande fora de casa do que pegar um time pequeno em casa. E aí o seu Alberto Alívio perguntou pra ele, mas Mário, tá louco? Por quê? Porque é o seguinte, é minha estreia. Se eu pegar um time pequeno em casa e perder, eu tô morto. Porque a obrigação de ganhar é nossa. Se eu pegar um time grande lá fora e perder, ninguém vai me encher o saco. Se eu ganhar, eu venho com moral. E o Corinthians estreou em 93, se não me falha a memória, contra o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, né? Quando o Mário Sérgio colocou o Zé Elias e o Corinthians ganhou de 2-0. Botou o Zé Elias para marcar o Marco Antônio Boiadeiro. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Faz sentido. E faz sentido. Faz. Tudo faz parte da planificação. Mas o ideal. Aí, só para terminar, mano. Claro. Aí ele pega, estreia contra o Cruzeiro fora, ele recebe o Fluminense e sai para jogar contra o Vasco. E se ele perde os 3? Aí, como é que faz? Mas, senhor Mário, eu acho que é legal a gente tentar ir atrás dessa informação, inclusive se alguém da CBF puder ligar aqui também para explicar como é feita a confecção da tabela. Porque isso é importante. Será que é sorteio? Será que são jogos manipulados, até inclusive para confrontar clássicos estaduais? A primeira rodada é dirigida. Os clubes campeões da Série B jogam contra os primeiros colocados. Mas sabe por quê, Pascoal? Em determinadas rodadas, você tem clássicos estaduais acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Em vários estados brasileiros. Você tem lá Grenal no Sul, Corinthians e Palmeiras aqui, Flamengo e Vasco no Rio. Então, esse fim de semana jogaram os clássicos. Palmeiras e São Paulo e Vasco e Fluminense. Sim. Então, eles vão... Por rodada, tem 2, 3 clássicos. Eles vão entremeando. Então, mas qual que é o enlace disso daí, Pascoal? Existe uma manipulação de confrontos? Não sorteio? Não tem sorteio, não tem nada. Quem confecciona a tabela... existem várias pessoas que fazem a tabela. Se o Vasco tivesse sido campeão da Série B, por exemplo, o Palmeiras não teria pego o Vasco na estreia? Não, o Palmeiras pegou o Vasco porque o Palmeiras foi o campeão e o Vasco foi o 4º colocado. Então, se o Vasco tivesse sido campeão, o Palmeiras não pegava o Vasco na primeira. Pegaria na primeira o Vasco. O Vasco pegaria quem? O Atlético Goianiense jogou com quem a primeira rodada? Contra o Havaí? Contra o 4º colocado do Havaí. Não, Curitiba. O gol do Walter lá na... Não tem essa lógica. Lá no Paraná. Tem lógica, tem. Os 4 primeiros da Série B jogam com os 4 primeiros da Série A no cruzamento da primeira rodada. Sempre é assim. Sempre tem isso. Não, Vitória subiram. Quem que subiu esse ano? Subiu o Bahia, subiu o Vasco, subiu o Havaí, Goianiense e o Havaí. E o Havaí e Atlético Goianiense.
Vasco, Avaí, Atlético O Vasco e foi Bahia. quarto colocado, jogou contra o campeão brasileiro. Certo? Eu não lembro dos outros jogos. Eu também não, só botar a primeira rodada aí. Isso aí mesmo. Mas qual que é a... Os 4 primeiros da Série B jogam com os 4 primeiros da Série A na primeira rodada do ano. Essa é uma tese da tabela. Da tabela. Mas isso aí pouco tem a ver o cruzamento da Série B com os times da Série A. Na primeira rodada, tudo bem. Mas depois dizer que o Corinthians pegou uma tabela um pouquinho mais favorável, eu também acho que pegou uma tabela mais favorável. Mas eu não acho que isso significa uma diferença muito grande em 38 rodadas. Isso tudo pode ser diluído ao longo da competição. Pode ser que sim. Gente, mas é outra história. Mas o jeito de começar o campeonato é outra história muito importante. Ó, Flavinho, Avaí Vitória empatou. O Bahia ganhou do Atlético Paranaense, aquele jogo que foi a goleada. Então não teve essa lógica aí. Não teve essa direção de confronto também não. O Palmeiras pegou o Vasco. O Palmeiras com quarto. Só. O Vasco foi terceiro colocado, né? Quarto ou terceiro? Terceiro colocado. Só teve então o Palmeiras com o Vasco, não teve essa lógica. Então não teve essa lógica, não. Mas enfim. Mas você acha que é tudo? Não, o que eu acho, sinceramente, assim, vai diluir isso ao longo do campeonato, gente. Agora falando sério, eu acho que é coincidência. Mas acho também que isso ajuda um time que começa um campeonato assim. Porque não é que ajuda só na pontuação, ajuda nessa história de você ter mais tranquilidade no clube, para trabalhar, para poder caminhar um trabalho. Você não tumultua, não coloca um obstáculo na frente de um clube. O que o senhor estava falando, se o Fluminense não vai bem nessas 3 primeiras rodadas, o trabalho do Abel já começa a ficar mais ou menos contestado. Você sabe como é que é, né? Então, 3 adversários fáceis, é óbvio que é um negócio que facilita o trabalho pro campeonato inteiro. Só uma informação, Flavinho. O Rodrigo Vessoni, que é um grande jornalista e está acompanhando o programa, ele me passa uma sequência, todos terão uma sequência fácil. Tá aqui, ó. Depois eu passo para a produção, a tabela. E o Santos é o único que terá 4 sequências contra times menores. Então, fala pra gente. Contra times menores. Então, por favor, lê aí. Eu não consigo enxergar porque eu preciso de óculos. Bota o óculos, Flavinho. O óculos Flavinho é ruim, gente. Eu não consigo enxergar aqui, ó. O Santos vai pegar, o Sormani, Santos e Ponte Preta. Porque o Vessone é corintiano demais. Eu não sei se eu vou... do Santos aqui, ó. Santos e Ponte Preta, Vitória e Santos. Santos e Sport e Atlético Goianiense e Santos. Você acha? O Sport e a Ponte Preta, não. A Ponte Preta também? Você coloca o Sport e a Ponte Preta como times que vão brigar para não ser rebaixado? Não estou falando isso. Eu estou falando que é a informação do Vessone. Não, tá. Então aí a informação dele aí já vai por... Não, mas peraí. A questão não é fraca. A questão não é fraca. É que você disse que não são adversários da elite. E esses 4 não são da elite. O Sport é um time que está sempre brigando, está chegando na Copa, na Sul-Americana, mas não é elite. Gente, então eu não quis falar elite para não magoar os outros times. Então, nenhum time grande pegou 3 babas como o Corinthians pegou. Pronto, tá. Eu não quis falar isso para não ofender as pessoas, as instituições. Eu não concordo com o Vessone, não. O Vessone botou aqui para a sequência do Fluminense. Ponte fora. Olha isso. Sport fora. Olha isso. E aí o Atlético Goianiense em casa. Na teoria... Não tem, gente. Não tem. Não tem. Vessone, tá vetado. Tá vetado. Abração você. Não adianta. Não tem. Não tem. Corintiano. Não, gente. Você não pode colocar Ponte... Eu sei, não. Abração pra ele. Vocês não podem colocar Ponte Preta e Sport fora. Falando... Não, e dentro também. Como baba da baba. Desculpa, não é baba da baba. É que o Sormani usou o termo elite pra falar de outros times aí que enfrentaram nas primeiras rodadas. O Sormani, eu entendi. Ele não quis ofender, ele quis ser educado. Mas vocês obrigaram ele a falar isso. Aí eu acabei usando, tá? Vamos ouvir, Nós temos baba aqui no Campeonato Brasileiro. Ó, Vitória é baba, Sport não, Atlético Goianiense, Avaí, Chapecoense que tá em reconstrução. São babas, gente. Quem mais tem? Deve ter mais alguma baba aí. São babas. São os 4 que sempre caem. Palmeiras hoje é uma baba. Peraí, antes de eu chamar o Carille, Michelete, espera só um minuto. Vamos lá, vamos fazer aqui rápido, aí cada um fala. Ô, Flavinho, Avaí é baba? É. Pascoal, Chapecoense é baba? Não. Ô, mano, o Sport é baba? Não. Ô, Flavinho, o Atlético Goianiense é baba? Sim. Você ficou com vergonha de falar. Você brigou com o Tigre? Sim. Você tá com um arranhado aqui, ó. Ô, Savoia, o Bahia? Não é baba, não. Ô, mano, a Ponte? Não. Ô, Pascoal, Vitória? Vitória é fraco. O Curitiba?
Não, você tá louco. Então vocês estão corroborando com a tese de Fábio Sormani. Vamos para encerrar o assunto Corinthians, já que tem muito assunto aí. Mas eu já vi muito time tem São Paulo e Palmeiras, tem Vasco e Fluminense, tem a virada incrível do esporte, tem muito assunto. Tem o Santos perdendo para o Cruzeiro na Vila. Vamos ver aí o Fábio Carilli falando da vitória de ontem, goleada do Corinthians 1-0. Vamos lá, Carilli. Falta tranquilidade, né? Na cara do gol, algumas oportunidades na cara do gol. O Jô perdeu aquele gol, mas pelas informações parece que ele estava impedido. Então, né? Teve as chances com o Cleison, teve muitas triangulações, que é o que eu busco. E eu tenho certeza que se o campo tivesse molhado, que todas as equipes agora que vêm jogando contra, é uma estratégia e não tão errado. Se o campo tivesse molhado, a gente tinha criado muito mais oportunidades. Independente do resultado, a gente tem que jogar bem todo jogo. Né? Procurar ser melhor, se impor e merecer. Muitas vezes você joga melhor e não ganha. Né? E você sai feliz com o rendimento e triste com o resultado. E muitas vezes você não joga bem e ganha. Feliz pelo resultado e triste pelo desempenho. A gente tem que achar esse equilíbrio. O Corinthians vai entrar todo jogo. A partir de agora, é claro que a ideia do Corinthians em qualquer competição é brigar lá em cima. Mas o meu foco agora é o Santos no sábado em casa. Na minha concepção, na minha ideia de trabalho que eu implantei, 80% dos jogos nós jogamos bem. Né? Não sei qual que é a de vocês, o que vocês pensam, mas o que eu implantei como ideia saiu do papel, através de trabalho e treinamento. E a ideia é buscar o equilíbrio sempre, para qualquer equipe. Aí, mano, essa é a palavra-chave do Corinthians, o equilíbrio? Sim, concordo, Benji. Inclusive, o Corinthians de hoje lembra muito aquele Corinthians de 2011 do Tite. É um time modesto, é um time compacto, é um time que sofre poucos riscos durante a partida, mas é um time que é confiável, principalmente no setor defensivo. Quando você tem uma defesa sólida, é mais fácil você conseguir construir jogadas. Ontem, por mais que o placar tenha sido magro, mas o Corinthians poderia ter aberto uma vantagem muito boa. O Jô perdeu um gol cara a cara que ele não costuma perder aí no primeiro tempo, e no segundo tempo o Cleison também. Então o Corinthians aí tá no caminho certo. Falta um ajuste aqui ou ali, principalmente na parte ofensiva? Falta, concordo, mas as coisas estão caminhando. Bom, vamos pro WhatsApp, vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente aí. WhatsApp! Fala, galerinha do Focus Esportes, meu nome é Silas, sou daqui de Juiz de Fora. Eu queria fazer uma pergunta pro Sormani. Queria saber, Sormani, a sua opinião sobre o Vasco. Você acha